Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Nós estamos numa sexta-feira santa, dia 18 de abril de 2025, dia da exaltação e da adoração da Santa Cruz. E nesse dia também, às 3 horas, tem uma cerimônia, que é a cerimônia da morte de Cristo. A tradição cristã diz que era necessário que Cristo fosse levantado, mas nos vem a pergunta: era necessário que Cristo ter sofrido na cruz? Essa pergunta nos veio a partir do questionamento de São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Não teria outro modo de sofrimento mais brando para que Cristo nos resgatasse? Olha, hipoteticamente teria a decapitação, que é um método muito mais rápido e mais indolor, mas e não deixa de ser um sofrimento, uma apreensão. Esse seria sofrido do mesmo modo e morrido, não do mesmo modo, mas teria passado pelo sofrimento e assim nos resgatado. Mas ele foi na cruz. A crucifixão era a pior pena da Idade Antiga. Tem até uma passagem de Deuteronômios na Bíblia cristã e na Bíblia judaica, no capítulo 21, versículo 22, em que se fala: maldito aquele que é levantado no madeiro. Ele fala madeiro porque haviam duas formas de crucifixão, segundo a história fala. Uma reta, que é uma madeira, e a pessoa é crucificada com as duas mãos juntas, e outra com os braços abertos. Mas o que se afirmou é que Cristo foi crucificado com os braços abertos. Os braços abertos, eles, em tese, são mais sofríveis ainda, porque além do preso do corpo, tem o preso dos braços. Quem fica muito tempo com o braço aberto começa a doer as axilas, né? Da cãibra, com os braços abertos assim e as mãos assim, parece que uma mão sustenta a outra, e quanto assim não tem nada que sustente, só os pregos, parece que uma mão ajuda a outra, não sei, é apenas uma impressão. Mas o próprio Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, melhor dizendo, na Suma Teológica, fala que o sofrimento foi do mesmo naipe do título que ele ia resgatar, que é a nossa salvação. E a salvação de cada um, não é só a salvação de Adão e Eva, que foi ali. Se fosse só a salvação de Adão e Eva, talvez houvesse uma desproporção, porque Adão e Eva não sofreram assim de modo abrupto a perda do paraíso. Eles passaram a envelhecer e, pelo que se tem notícia, morreram naturalmente. E Cristo, não, ele passou por esse sofrimento. Assim, nos é dado que, nesse ponto de vista, há um descompasso, mas quando se pensa que Cristo passou isso para salvar do pecado toda a humanidade, aí era necessário um sofrimento desse naipe. E outra questão é se Cristo mereceu ser condenado também. E nos parece que não, que ele foi acusado de querer
ir contra César, por conta disso é que ele foi crucificado, quem se rebelasse contra César era crucificado, e Pilatos foi interrogado e perguntou do seu reino, ele falou, meu reino não é desse mundo. Todo mundo sabe disso, então já descartou, então ele falou que ele não queria o Império Romano. E um medo de uma rebelião, ele falou assim, se meu reino fosse desse mundo, meus pais mandariam os seus anjos para me defender. Mas meu reino não é daqui. Então ele deu uma ideia de que não estava mobilizando ninguém para derrubar o Império Romano, apesar de suas ideias, quando foi avançando, foi um dos fatores que causou a queda do Império Romano. Assim nós encerramos praticamente a paixão de Cristo. Agora tem o sono de Cristo, sono reparador, nós vamos ver, e depois desse sono no sábado santo, no domingo da ressurreição, isso dentro de uma perspectiva da tradição católica. Era isso que nós queríamos falar sobre hoje, um dia de muita meditação, de muito silêncio, por conta disso nós exaltamos pouco e não aprofundamos muito, né? Mas tem várias mensagens e vários pensamentos de santos, de teólogos que se debruçam sobre esse caso. Boa tarde a todos.